Vamos conversar agora com a brasileira Fania Zohar, que vive há 40 anos em Israel e mora na cidade de Akko ou Akko? Akko. Akko, que fica bem perto da fronteira com o Líbano, no norte do país, perto aí do Vale do Bekaa, do Hezbollah. Esse é o terceiro conflito que ela presencia por lá. Muito boa noite, as horas são 19 horas e 16 minutos em Israel, 14 horas e Fania Zohar. Esse é o nosso 19 horas e 16 minutos em Israel, 14 horas e 16 minutos no Brasil. Em primeiro lugar, você está bem? Está tudo em ordem com você, com a sua família? Nesse exato momento, vocês se sentem tranquilas, estão com receio? O Hezbollah, sabe-se, é um grupo que tem mais força que o Hamas. É um grupo xiita, portanto, diretamente apoiado pelo Irã, República Islâmica do Irã, e já lançou outros mísseis em outras oportunidades. Como é que está a situação nesse momento aí em Akko, Fania? Muito boa noite para todos, espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu coloquei o microfone, o auditivo, porque eu não estava ouvindo bem. A nossa situação aqui, onde eu moro, que é mais ou menos 20 quilômetros do Líbano, da fronteira do Líbano, nós escutamos toda hora os booming que o Hezbollah manda para aqui para o norte, mais para o norte, mais perto da fronteira. De vez em quando a gente tem sirene aqui onde a gente vive, que se chama Galila Maravi, e se por um acaso houver alguma sirene eu vou ter que deixar a entrevista, mas a gente todo dia tem sirene aqui também. A situação é muito tensa, a situação não é fácil, porque Israel diz que na hora que terminarem, entre aspas, ou não entre aspas, a guerra no sul, a gente vai partir para o norte. Porque o Hezbollah está tentando toda hora dividir essa atenção para que não tenhamos tanta atenção lá no sul. Então, eles ficam atiçando toda hora aqui o norte. Mas, atiçando por atiçar, nós temos pessoas que morreram por causa disso. Então, quer dizer, a situação aqui não é muito fácil. Nós estamos, aqui em Israel, a gente diz que estamos em guerra também no norte, só que é uma guerra que está, no momento, em banho-maria, como o brasileiro pode dizer. Mas a situação não é fácil. Nós perdemos 2 jovens aqui na minha comunidade onde eu moro, que é um kibbutz, e nós perdemos 2 jovens, um soldado na guerra e uma jovem na festa que teve em Reim. E isso está sendo muito traumatizante aqui na nossa comunidade. Minha família está bem nesse momento, graças a Deus. Minha filha mora mais para o sul, mas não é fácil, né? Eu vivo, já é a terceira guerra que eu vivo. Eu vivi a Guerra do Golfo, a Guerra do Líbano, a Segunda Guerra do Líbano, e estou vivendo essa guerra nesse momento. Não está sendo fácil, mas eu acredito, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer ao João, ao Emerson, ao Nelson, por falarem coisas verdadeiras, pelo menos do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista. Eu quero agradecer, porque geralmente a média do mundo está contra Israel. E nós fomos atacados, nós tivemos um segundo holocausto de um ataque terrível, terrível. É uma coisa que a gente não para de falar sobre isso 24 horas por dia, se é nos rádios, se é na televisão, nas músicas. Quer dizer, Israel não estava preparado, isso é um outro assunto que eu acho, todos nós em Israel achamos que foi um absurdo, não estar preparado para esse tipo de ataque que tivemos, mas nós estamos traumatizados com essa situação. E Israel está como disse o Emerson, né? Nós estamos nos defendendo. Nós temos 240 reféns dentro de Gaza, bebês. Teve hoje a notícia de que uma jovem teve neném dentro dessa situação como refém. Jovens que foram abusadas sexualmente, coisas horríveis, cortando cabeças de pessoas vivas, queimando crianças. Quer dizer, isso é um ataque terrorista, isso não é uma guerra, não foi uma guerra, nós não estávamos numa guerra. Agora nós estamos numa guerra, isso foi muito bem lembrado antes. Uma guerra com um país que tem uma ética de guerra. O Hamas não é um país, eles não têm ética de guerra.
Tanto é que ninguém está exigindo deles nada. Estão exigindo de Israel, como vocês lembraram bem, a Cruz Vermelha e a ONU, estão exigindo de Israel que nós temos uma ética a cumprir. E isso está sendo muito difícil, então que estamos entrando sobre terra e não por meios de aéreo. E eles não têm essa condição. Agora, uma outra coisa que foi falada, que é muito importante, isso não tem nada a ver com Palestina. Eu, como uma pessoa de esquerda, sou a favor de dois países. Isso uma coisa não tem a ver. O Hamas ganhou essas eleições à força. Quer dizer, essas eleições por um grupo terrorista, que nem a ONU ainda aceita eles como um grupo terrorista. E isso é um absurdo. Quem entra dentro da sua casa e rapta crianças, jovens, bebês, mulheres grávidas, senhoras de 90 anos, o que eles vão fazer com essa gente? Quer dizer, não é uma guerra onde soldados estão reféns de lá, de cá, tem guerra. Não foi isso que aconteceu. Nós temos 1.400 pessoas assassinadas. Quer dizer, Israel entrou lá para acabar com o Hamas. E isso nós estamos acabando com o Hamas não só para Israel, para o mundo. Porque o que está acontecendo hoje na Europa, se vocês viram, as manifestações que estavam tendo lá, eles vão ser o próximo. Porque o que eles querem? Eles querem um mundo muçulmano. E esse mundo, na maneira de vista deles, ok? É um mundo terrorista. Não que todo muçulmano é terrorista. Claro que não. Então, quer dizer, a coisa está muito invertida e nós estamos sofrendo um antissemitismo muito grande. E desculpa dizer isso ao vivo, mas também do nosso presidente do Brasil. Ele tirou de Gaza, ok, os brasileiros, mas ele não tirou, ok, os que estão em Gaza como reféns, e nem os corpos que foram as moças que foram assassinadas. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente está sofrendo muito e deixa uma coisa, devolve a gente uma sensação de holocausto, mesmo tendo um país, das bases estarem meio desequilibradas. Isso é uma coisa, você sentir, mesmo tendo um país que você está com receio de que vão terminar com você, como o Irã diz, é uma situação muito, muito delicada. Quer dizer, delicada é uma palavra bem simples para discernir essa situação. Agora, Fânia, nós tivemos aqui uma declaração do secretário de Relações Humanitárias das Nações Unidas, Martin Griffiths, dizendo-se horrorizado com uma incursão do exército israelense no hospital de Al-Shia. Você viu aqui, você estava acompanhando, você estava ouvindo, pelo menos, acompanhando o nosso programa. Você acredita que haja como você mesmo disse, um enfoque da mídia excessivamente sobre Israel e que em outras tragédias humanitárias, como, por exemplo, a que ocorre nesse momento no Iêmen, em que a Arábia Saudita e Irã travam uma guerra por procuração com uma tragédia humanitária sem precedentes, outros massacres como o de Ruanda, na África, recebem, por exemplo, menos atenção da mídia. Você vê nisso algum tipo de postura também não só pró-Palestina, mas sobretudo anti-Israel e, mais do que isso, antissemita? Eu não acho, eu tenho certeza, porque o que acontece na Ucrânia, eu acho que ninguém foi lá e tentou tirar o Putin dessa guerra e tentou... Desculpe meu português, tá? Que meu português está um pouco caído depois de 40 anos. Mas minhas palavras são simples. Ninguém tentou e nem tenta, ok? Acabar com essa guerra na Ucrânia. Ninguém tenta. Porque é o Putin que está lá, ele é forte, ele é grande. Agora, Israel, entendeu? É uma coisa que na hora que a coisa acontece... Okay? Se junta a mídia, se junta a ONU, se juntam todos e a coisa fica contra Israel porque é um país forte. Agora, não é forte como a Rússia é forte. Agora, eu acredito eu sei que está havendo muita manifestação contra Israel e o antissemitismo. Eles dizem que nós somos o ISIS, ok? Que nós somos o terror. Agora, é o ponto de vista deles, o que foi implantado dentro da educação deles. Como vocês viram e falaram no hospital, o que tinha lá dentro, eles estavam dentro, não só no hospital, mas dentro das escolas eles tinham arma. Quer dizer, eles têm uma estratégia de sobrevivência, esse terrorismo,
de colocar essa gente como escudo. Quer dizer, Israel não tem muita opção. Você já viu em alguma guerra o país que está fazendo a guerra ir lá tirar crianças da incubadora, colocar mais de quase 2 milhões de pessoas para seguirem para o sul, para não serem bombardeadas? Em que guerra você ouve uma coisa dessa? Quer dizer, que a situação ela é muito clara, só não vê quem não quer. Por isso que eu agradeci no começo o João, o Emerson e o Nelson, de colocar um pouco de equilíbrio nessa situação, porque isso é um absurdo. Olha, o que acontece é antissemitismo puro. Fânia, você esqueceu do Diego Tavares, que também assumiu uma posição de defesa aqui de Israel, e agora são 14 horas e 26 minutos, e é o Diego que está aí, ele faz depois, vamos falar o Emerson, o Nelson e o João, que é o João Bellucci, parente da Mônica Bellucci, atriz, vai fazer perguntas a você. Mas agora o Diego Tavares, que também se manifestou duramente contra o Hamas. Diego Tavares, a sua pergunta para Fânia Zoar, quando são 14 horas e 26 minutos aqui no Brasil, 19 e 26 em Israel. Boa noite, Fânia. Espero que você esteja bem. Um prazer falar com você. E, pô, esqueceu de mim, hein? Aí não, né? Mas, Fânia, vamos lá. Não, você tá escrito aqui, eu que pulei teu nome. Não, fica tranquilo. É que são muitos debatedores e todos nós temos uma feiura peculiar, então acaba gerando essa confusão. Fica tranquilo. Ô, Fânia, conta um pouquinho pra gente como que tá a tua rotina, o teu dia a dia aí no Norte de Israel, porque nós sabemos, né, os últimos noticiários aqui no Brasil se prenderam muito em relação à incursão terrestre, a questão dos hospitais que nós noticiamos hoje, mas nós sabemos também que o Hezbollah tem participado ativamente desse conflito aí no norte, que eu acho que é próximo da tua cidade. Conta um pouquinho como que está a perspectiva da guerra aí onde você está e como isso está afetando o teu cotidiano, o teu dia a dia. A perspectiva da guerra é o que o Netanyahu fala que o Hezbollah, o Líbano, será o próximo, que eles não vão deixar isso passar. Por enquanto, eles estão mantendo isso a banho-maria, como eu digo, e mandando de vez em quando artilharia para poder dar uma resposta do que eles estão fazendo, mas ele diz que vai entrar lá de uma maneira mais rígida. A situação é muito tensa. Nós não temos uma regra de cotidiano como nós tínhamos antes. Quer dizer, a situação, muita gente parou de trabalhar para ficar com as crianças em casa porque as escolas e os kindergarten não estão mais tendo a mesma rotina de que a gente tinha antigamente, e os pais ficam completamente sem poder ir trabalhar. A agricultura está sendo muito afetada, porque os tailandeses que vinham para ajudar na agricultura, na colheita da agricultura, foram embora na hora que a guerra começou e estão pedindo para todos os civis, a população, chegar e ajudar eles. Isso é todo dia, toda hora, nós estamos indo para ajudar. A situação está muito sensível, porque as pessoas estão muito abatidas, estão com receio. Nós não temos, como disse, o mesmo cotidiano que tínhamos. O meu dia a dia é levantar, é ver as notícias, continuar vendo as notícias, sair um pouco da televisão, voltar para a televisão. Quer dizer, meu marido vai trabalhar, volta 2 horas ou 3 horas antes do que ele geralmente iria, e assim a gente vai levando. Mas a situação não é fácil. Eu acho que isso, por uma maneira... Eu não sei se eles quiseram afetar esse tipo de situação aqui em Israel, mas eu acredito que isso foi uma das coisas que eles queriam, o Hamas, afetar, é que o país parasse, okay? Que a economia parasse. O que está acontecendo aqui é que agora a gente está tentando voltar um pouco, mas aí começa a sirene tocar aqui no norte, volta tudo de novo, e as pessoas dentro de casa, as crianças voltam das escolas. E o que vocês estão vendo aí do lado é Tel Aviv, que foi ontem atingida, hoje, agora, há 1 hora atrás, foi atingido o Kiryat Shmone, que é a fronteira com fronteira. Quer dizer, as pessoas não voltaram, elas estão há 1 mês e pouco em hotéis, elas estão vivendo, Perfeito. Como eu digo, uma situação impossível. Elas não estão nas suas casas, claro que o
as pessoas do sul não estão nas suas casas, mas aqui do norte também foram tiradas das suas casas. A população fica mais perto do norte e estão em hotéis ou em casa de familiares. Quer dizer, não tem como voltar à rotina da vida, né? Eu e nem mais ninguém mesmo, eu estou a 20 quilômetros de lá. Quando cai e toca a sirene, anteontem eu estava num shopping para tentar arejar um pouco a cabeça e comer uma pizza, começou a tocar a sirene, eu estava dentro da loja, todo mundo começa a sair correndo. Quer dizer, você não tem como parar, não tem como voltar ao seu cotidiano até que essa situação não fique resolvida. Agora, o que é incrível, eu gostaria, por favor, de que quando a gente olha o mapa do Oriente Médio, a gente vê que Israel é uma ilha cercada de países árabes por todos os lados. Quer dizer, é incrível como a gente ainda conseguiu sobreviver a essa situação. Mas é isso, o dia, todo dia, ficar esperando que essa sirene toque. Eu fico aqui no quarto, peraí, já vai tocar? Agora já vai tocar a sirene? Eu tenho que... É uma coisa interna. Okay? Fânia, o terrorismo atua exatamente com esse objetivo. Ele não visa principalmente as 1.400 pessoas mortas e as 238 sequestradas. Ele visa os 8 milhões de habitantes que terão que viver sob terror, sobre medo constante, tendo as suas rotinas alteradas. Agora nós vamos chamar aqui, você falou tanto nele, o Emerson está aqui. Não é o Fittipaldi, mas é o tal Will que vai fazer uma pergunta para você. Fânia, muito boa noite. Nossa solidariedade a você e a todo o povo de Israel e também aos palestinos que padecem com o grupo Hamas. Você disse primeiro que assim, o seu português está extremamente fluente, apesar dos 40 anos que você falou que está aí, né? Então fique calma e tranquila, porque o português está perfeito para nós. Melhor que o nosso hebraico. Melhor do que o nosso hebraico, com certeza. Fânia, eu queria que você explicasse para nós. Você disse que hoje é a terceira guerra que você vivencia. E a gente sabe, você também muito bem narrou, de que essa nova guerra que você está participando, você está inserida, na verdade, nesse contexto, como é que é? Porque ela é totalmente bizarra e atípica das outras que você acabou vivenciando. Até porque os métodos adotados pelo grupo Hamas foram, assim, reprováveis em qualquer ato, em qualquer... Assim, é inconteste. Um genocídio do qual foi cometido por eles é imperdoável em qualquer povo, nação, em qualquer lugar do globo terrestre. Então, eu queria que você explicasse para nós, principalmente para a nossa audiência, como é viver essa guerra totalmente atípica, em que o alvo não é o Estado, e sim pessoas civis que não fazem parte desse contexto, dessa briga, dessa incongruência, principalmente por conta da ideologia do Hamas, que, digo aqui, repito, não representa o povo palestino, mas sim uma ideologia pessoal do grupo, e que matou de uma forma muito assustadora e muito reprovável. Como é vivenciar esse tipo de guerra hoje, totalmente às avessas das outras duas que você acabou tendo que vivenciar, Fânia? Emerson, eu acho que a resposta está na sua pergunta. É exatamente o que está acontecendo, a diferença é exatamente os genocídios, é exatamente o que aconteceu, a brutalidade. Eu não gostaria muito de entrar nessa situação, mas eu vou dar pelo menos para mim, okay? Eu sou uma pessoa pós-traumática, eu passei um assalto muito brabo no Brasil, quando estive no Brasil, que minha filha era para ser sequestrada, meu marido quase que morreu com um revólver na cabeça. Quer dizer, eu passo isso de uma maneira pior, porque eu sou uma pessoa que tem pós-trauma. Agora, a situação que nós estamos vivendo hoje, essa guerra, ela está por cima do que a gente passou nesse genocídio, nessa brutalidade que foi o que aconteceu. Quer dizer, é como se fosse camada de coisas que estão baseadas numa coisa muito sanguinolenta, muito triste, muito violenta. E nas outras guerras a gente não teve isso. Foi guerra contra guerra, quer dizer, foi um país contra um país. Nós não estávamos emocionalmente também com os amigos, com pessoas, com conhecidos,
envolvidas nessa situação, obviamente os soldados sim, mas não dessa maneira que foram arrancadas vidas de pessoas antes disso acontecer. Então, quer dizer, a diferença é essa, que nós estamos muito maleáveis, estamos muito feridos para poder entrar dentro de uma guerra. E eu daqui mando toda a minha força para os soldados, porque cada dia que nós perdemos um soldado aqui é como se fosse... Estamos enterrando o nosso filho, entendeu? Praticamente, Deus o livre. E essa é a diferença, porque como a Golda Meir falou, enquanto os árabes, não todos, eu volto a dizer, eles tiverem mais amor a seus filhos e menos ódio de nós encontraremos a paz. Quer dizer, eles têm mais ódio de nós do que eles amam seus filhos. E isso é uma coisa que foram crescendo durante uma vida. Então, quer dizer, essa guerra é essa diferença. O que aconteceu no dia 7/10 fez a diferença das outras guerras. Que eu também senti, claro, a gente sente receio, medo, tudo que envolve uma guerra, mas não essa brutalidade que foi no dia 7. Essa é a diferença para mim. Fânia, agora nós vamos o outro que você mencionou, que é o parente menos famoso da atriz italiana, da bela atriz italiana Monica Bellucci, e também menos bonito, né? Mas ele conhece muito a região, tem muita informação a respeito e é um grande debatedor, um profundo conhecedor das questões aí do Oriente Médio. Ele vai fazer uma pergunta a você. Ô Fânia, queria te perguntar, na verdade, qual que é o sentimento da senhora e das pessoas próximas a você com relação a uma potencial incursão em terra total na faixa de Gaza? Lembrando que, como Israel está exercendo seu direito de defesa, a gente cita como exemplo historicamente, os aliados inicialmente não gostariam de invadir a Alemanha, mas se viram compelidos a tanto. São atos de guerra no contexto de guerra. Então, o povo alemão não era culpado da guerra, exato, mas os aliados necessitavam invadir a Alemanha para pôr fim ao conflito. Então, como que você enxerga essa questão de uma incursão em terra? Não há resposta certa, naturalmente, né? Os desdobramentos serão muitos e imprevistos, mas como que você enxerga e qual que é o sentimento que você vê na população israelense com relação a essa incursão em terra? Porque Israel criticado já está sendo e sempre será, né? Então seria só mais uma crítica, mas aparentemente poderia ter um efeito mais prático e com menos vítimas, pelo menos na visão da ONU e dos órgãos internacionais que tanto cobram de Israel e pouco cobram do Hamas. Eu espero que eu tenha entendido sua pergunta. Eu acho que... Ele está dizendo que é uma carga muito grande sobre Israel, de cobrança muito forte sobre Israel, e o Hamas, por ser um grupo terrorista, não é tão condenado. Ou seja, se cobra muita ética de um exército que atua de maneira ética e não se cobra absolutamente nada do Hamas. Acho que é mais ou menos nessa linha que ele perguntou. E a posição da população num todo, como a incursão total em terra, tomada da faixa de Gaza até extermínio do Hamas, qual que é a sensação geral? Se os israelenses são contra, a favor, ou se é dividido isso? Olha, é uma coisa bem dividida, entendeu? Eu não sou a favor de que tem muita gente da população que quer exterminar com Gaza, que entra dentro de Gaza e extermina todo mundo e que não importa quem seja, é palestino ou é Hamas. Eu não penso assim, porque eu acho que é uma coisa que deve ser dividida. O problema é que a gente nunca sabe quem é quem. Quando essa guerra acontece, a gente não sabe quem é quem. Por isso que Israel tenta fazer o menos como se diz, que morram palestinos que não têm a ver com essa situação. Mas o país está dividido, vamos dizer, mais ou menos, entre pessoas que querem que isso termine de uma melhor maneira possível, quanto menos crianças e jovens e moças e mulheres forem atingidas. Mas eu acredito que tem uma boa parte que não está preocupado com isso, que quer que entre lá dentro e que os reféns sejam soltos e que sejam soltos agora, e isso eu também quero. Mas tem pessoas que não pensam dessa maneira, que eles querem que acabe com Gaza e que Israel volte a entrar e ficar dentro de Gaza. Eu não acredito e nem quero que Israel entre e fique dentro de Gaza.
se eu entendi a sua pergunta. Era nesse sentido, por aí. sim. Muito bem. É por aí, quer dizer... Fânia, eu vou pedir agora à produção para colocar uma fotografia aqui ao lado para você observar. Isso aconteceu no ano de 2015, Fânia. Eu estive em Israel a convite da comunidade israelita do Brasil, a CONIB. Eu fiquei frente a frente com Benjamin Netanyahu. Não é meu filho que está aqui à direita, sou eu mesmo. E o Netanyahu está à esquerda, tá certo? E eu perguntei a ele o seguinte, e eu fiz uma pergunta dura e direta, porque nós estamos falando sobre Hamas, ok? Hamas. Eu disse a ele, por que Israel está enrolando o processo de paz desde o início desse milênio? Ele me respondeu, nós saímos em 2005 de Gaza, e no lugar de ter um Estado ali na faixa de Gaza, se transformaram a Singapura com investimentos, com desenvolvimento, foi dominada pelo Hamas, que quer a destruição de Israel. Como eu posso sentar e conversar sobre o processo de paz enquanto o Hamas dominar toda aquela região, influenciar também o Fatah, que fica por trás por ser mais moderado e fica sob pressão? Então eu pergunto, erradicar o Hamas é muito difícil, porque é uma ideia, seus líderes estão vivendo confortavelmente no Catar, no Egito, em outras regiões. O Hamas é uma ideia, e significa uma ideia de ódio. Como eliminar não só esses terroristas que praticaram esse ato, mas a ideia de ódio fortalecendo o surgimento de uma liderança moderada que queira a paz com Israel e que aceite viver pragmaticamente, racionalmente ao seu lado. Eu sei que você não é política, mas você está há 40 anos em Israel, você fala muito bem e tem uma visão muito consciente de todo o processo. Obrigado pelos elogios, eu espero que você mande isso depois por carta, porque eu vou usar. Agora, Não tô brincando. Olha, é um assunto complicado, porque não sei se vocês conhecem, mas o Abu Mazen, que é o líder dos territórios ocupados, ele era uma pessoa que a gente pode fazer algum tipo de esquema, ele sempre tentou fazer. Agora, o que eles querem é Israel inteiro, é Israel todo, entendeu? E isso causa muito problema, principalmente quando é um governo de direita. Principalmente quando é um governo que dentro dos países, dos territórios ocupados, estão os religiosos que estão construindo casas. Quer dizer, é uma coisa muito complicada esse tipo de situação. Quer dizer, por um lado, defender para que continue construindo casas nos países ocupados, nos territórios ocupados, e por um outro lado, vamos tentar falar. Agora, quando entra como foi o Rabin, quando entra um presidente, que é um primeiro-ministro que é de esquerda, a coisa muda, a situação muda. Então, quer dizer, a gente espera que isso aconteça para que a gente possa ter um início de alguma conversação com o Abu Mazen, que ele também não é grande coisa, mas pelo menos não é um grupo terrorista. Agora, pelo fato do Hamas ter vencido essas eleições, torna a coisa muito difícil, porque eles que mandam praticamente os palestinos, tanto nos territórios ocupados como em Gaza. Então, quer dizer, eles desde criança estão colocando nas escolas ódio contra Israel. E lembrando, Fânia, que quando o Shimon Peres, que é de esquerda, que queria paz, queria interromper as ocupações dos assentamentos na Cisjordânia, estava liderando a eleição, em 1996, o Hamas pratica, um pouco antes, 2 atentados terroristas em 2 terminais de ônibus em dezembro de 1995. Então, realmente é uma situação complicada. Nós estamos já com o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, que direto da Alemanha, aguardando para trazer mais notícias. Estamos preocupados com o antissemitismo se espalhando pela Europa. Eu agradeço muito a você, queremos ter você mais vezes aqui no Linha de Frente e toda a equipe aqui que você elogiou, dos debatedores, te manda um grande abraço, uma boa noite para você, Fânia Zohar. Um grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Boa noite.